Pessoal, João Carlos Ferreira aqui da Brasil Comissionamento, continuando aí nas nossas dicas aí da parte de inspeção, controle de qualidade, comissionamento elétrico. Então, a nossa sétima dica agora é o comissionamento, né? Chegou uma parte muito importante aí, não que ele seja muito mais importante do que todas as outras dicas. Cada dica tem a sua particularidade, tem seu peso, né, de importância num projeto. Então, a parte do comissionamento em si agora é uma parte onde nós não podemos cometer erros, né? Então, é a partir daí que nós iremos dar a confiabilidade de todo o nosso projeto, de todas as nossas verificações, de todas as nossas preservações, diligenciamentos, inspeções, armazenamento, preservação e instalação, né? Então, são todas as dicas anteriores. A partir de agora, o comissionamento ele é o responsável por definir a qualidade, né? A qualidade do que foi feito até esse momento que nós falamos. Então, o comissionamento elétrico nada mais é do que analisar todo esse contexto que nós já falamos anteriormente nos nossos vídeos, analisar todo esse conteúdo e depois começar a fazer todos os ensaios, né? Esses ensaios são ensaios operacionais, onde nós iremos dar credibilidade, confiabilidade que o equipamento ele vai estar apto a operar, né? Apto a operar. Então, digamos, eu vou falar exemplos aí de uma subestação, né? Poderia ser qualquer outro tipo de equipamento, mas eu vou citar uma sequência, né, de uma subestação bem simples aí, né? Vamos supor uma subestação de 69 kV. Então, vai iniciar todos os ensaios, né? Todos os ensaios dentro dos procedimentos e normas, né? Normas técnicas. Então, é preciso definir uma equipe que tenha aptidão e tenha conhecimento nos assuntos sobre ensaios elétricos. Então, não adianta eu definir equipes que não vai saber fazer os ensaios. E também não é só pegar, colocar aquelas equipes para fazer ensaio. A equipe precisa entender o que está fazendo, saber como operar um equipamento. Não é simplesmente ligar um equipamento e não saber o que ele está fazendo, né? Eu já vejo muito isso em vários projetos que eu venho participado. E equipes, sabe, chegar lá, só ligar um megômetro, ligar um equipamento, mediu, olhou, mas por que está fazendo aquilo? É essencial que essa equipe técnica precise e saiba, né, como agir no momento que tiver alguns valores de medições, né, que não estão em acordo aos ensaios, comparado com os ensaios que foi realizado em fábrica, né, porque os nossos parâmetros de medição, na hora que começa o comissionamento para fazer todas as medições, os nossos parâmetros de medições dados do fabricante, né? Dados do fabricante, porque o fabricante realizou uma atividade, realizou um tipo de ensaio que deu um valor X. Então, a nossa base de referência vai ser aquilo, né? O fabricante me falou que tem que dar 100 mega, então a nossa base de 100 mega, né? Se tiver 100 mega, depois a gente vai analisar porque não deu esse valor, se num dia que o equipamento foi realizado em fábrica, a temperatura estava X, a umidade estava Y, e aqui no momento que a gente foi fazer um local mais úmido, sei lá, mais quente, e assim sucessivamente. Então, nós temos parâmetros para poder fazer essa análise, tá bom? Então, voltando aí, a gente está falando sobre achar quais são os equipamentos que vão ser testados. Então, no caso de uma subestação, nós precisamos fazer os ensaios, né? Verificar os ensaios dos para-raios, né? Vamos imaginar, colocar na mente aí, quem é da parte de elétrica vai estar imaginando igual a mesma coisa que eu estou falando. Nós temos o nosso para-raio de entrada, né, da subestação, iremos fazer os testes de resistência e isolamento, fazer todas as verificações dele. Depois passa lá para o nosso TP da concessionária, né, que vai fazer a medição, né? Então esse TP da concessionária vai fazer um monte de ensaios ali, a concessionária, ou dependendo do projeto, a empresa pode fazer e passar para a concessionária. Existem situações desse jeito, já peguei situação desse jeito, com acompanhamento da concessionária. Depois vem o transformador de corrente também. Logo em sequência vem a tua chave seccionadora. Então essa sua chave seccionadora é do teu cliente, né? O cliente já não é concessionário. Então tem a chave seccionadora, onde nós iremos fazer todos os ensaios, né? Verificar as instalações, verificar a integridade de todos os componentes, verificar a parte mecânica, todas as instalações estão fixadas, estão tudo de acordo.
todos os ensaios relacionados à chave seccionadora, resistência de isolamento, resistência de contato, né? Contato móvel e contato fixo, verificar toda a parte do circuito elétrico, da parte de comando, né? De acionamento, seja remoto, seja manual, né? Então, isso aí precisa ser verificado. Depois, precisaremos fazer os ensaios do TP e do TC, que é a medição das tensões, medições da corrente do cliente, né? O cliente, né? Que é o dono da subestação. Então, verificar tudo isso aí, verificar resistência de isolamento, resistência ôhmica, relação de transformação, verificar a polaridade, verificar o depara, que é todas as informações do circuito de ligação que vai chegar num bloco de aferição e até chegar no nosso painel lá no relé de proteção, onde ele vai estar identificando quais são as correntes, quais são as tensões que está chegando lá na nossa linha, né? Então é muito importante fazer todo esse acompanhamento, bater nos desenhos atualizados para que isso não ocorra nenhum erro futuro. Então a equipe de comissionamento precisa fazer isso, precisa rastreabilizar tudo isso e colocar, se caso existir algum problema, fazer as build, né, seja no final ou seja de imediato, para que essas pendências sejam sanadas. Então, a partir daí, nós temos o nosso disjuntor. Então, o disjuntor também, fazer todos os ensaios de relação de resistência ôhmica, resistência de contato, resistência de isolamento, né? Verificar os entretravamentos mecânico, elétrico, seja com a sala de controle, ou seja entre chave seccionadora, né, de entrada. Então, existe particularidade dependendo do que for o teu projeto, quais são as proteções que estão ativas, né, nesse projeto. Então, isso aí nós precisamos analisar. Nós, como equipe de comissionamento, nós somos os responsáveis para que tudo ocorra bem, tá bom? Então, continuando, verificamos toda a parte do nosso disjuntor, verificar se está acendendo o LED, se está apagando, se os entretravamentos eles estão funcionando da maneira correta, as proteções, né, está desligando um outro equipamento que ele depende de entrar com proteção. Depois a gente temos a nossa chave seccionadora na saída do trafo, para alimentar na saída do disjuntor para alimentar outras cargas. Agora vamos supor que nós temos carga 1, linha 1, linha 2. Então nós temos esse disjuntor de entrada e temos agora a chave seccionadora para alimentar outro disjuntor, digamos assim, para alimentar a nossa linha 1 e linha 2. Então vai ter também disjuntor, também chave seccionadora A e B. E depois nós temos aí o nosso transformador de potência, né? O nosso transformador de potência, vai ter alguns equipamentos a mais, dependendo da tua subestação, o outro vai ter a menos. Mas assim, resumindo, precisamos analisar tudo o que for do nosso transformador, porque é o comissionamento, é o início, né? É o início das verificações e dos ensaios. Resistência de isolamento, relação de transformação, resistência ôhmica dos enrolamentos primário e secundário, né? Verificar as proteções físicas. As proteções físicas são muito importantes, pessoal. Muita gente às vezes acha que só está ali e ninguém olha. Tem que verificar a válvula de alívio de pressão, relé de pressão súbita, relé Buchholz, verificar indicador de nível de óleo, indicador de temperatura. Então tem vários, umidificador de ar que tem a silica gel. Então tem várias coisas, né? Tem termômetro de temperatura do óleo, né? Sistema de ventilação forçada, se esse sistema de ventilação forçada ele está tudo de acordo, ele está funcionando num tempo de alarme ou desarme. Então é muito importante também essas informações, cercar todo o circuito de alimentação que vai lá para o painel do relé, né? Verificar se realmente essas proteções elas estão ativas, né? Testar se vai desligar o trafo, se vai desligar o disjuntor para proteger o sistema do transformador. Então, sistema de ventilação forçada, se vai entrar automático, se não está entrando automático. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante, verificar também a resistência de isolamento e resistência ôhmica dos transformadores, dos disjuntores. Disjuntor não, os motores de ventilação forçada. É tanta coisa que, mas vamos lá. Então é importante a gente fazer isso. Eu não vou editar esse vídeo, vou deixar do jeito que tá bom? Então a gente precisa analisar isso aí também, porque às vezes o transformador está muito tempo lá e o motor está lá parado. Vai que entrou água, dependendo do que for, se a tampa estiver para baixo, pode até ser que não tenha água, né? Não entrou umidade. Então isso é muito importante, pessoal.
Então, checar todas esse depara, né, bater toda a fiação, verificar também o sistema de proteção, que são os relés, né, das buchas primárias, buchas secundárias, né, se tem relé de imagem, TC de imagem térmica, os TCs de proteção. Então, os TCs de proteção, fazer saturação, fazer fazer resistência dos enrolamentos secundários, né? Porque ele é um TC de bucha, né? Então ele não tem um primário. Então o primário é só o núcleo dele. Então você vai fazer só resistência de isolamento, resistência ômica e fazer a parte de saturação, né? Então a relação de transformação já não vai dar para fazer aí, porque como ele é em bucha, não vai ter como tá fazendo. Alguns projetos já nem precisa, não pede, né? Vai dependendo muito. Então estou falando assim por cima, só para vocês terem uma ideia, para quem quer ingressar na área de comissionamento, saber o que realmente precisa, né? O que precisa. Tem muitos projetos que pedem o fator de potência das buchas, né? As buchas capacitivas. Então fazer análise, fazer coleta dessa análise, enviar para o laboratório, fazer análise de físico-química, cromatografia do óleo, né? Fazer a coleta, retirar a coleta. Então, esse pessoal precisa ser pessoal que tenha habilidade, tenha conhecimento. É muito importante que a definição no planejamento planeje essas pessoas, coloque as pessoas que realmente sabem fazer esse tipo de ensaios, né? Saiba verificar, fazer todas essas verificações, porque a partir do momento que você coloca alguém que não tem experiência no assunto, vai ficar um pouco complicado, você vai atrasar a tua programação, tá bom? Então, e depois que fazer todos esses ensaios, fazer todos os relatórios, né, do que aconteceu e tudo mais. Então, uma coisa que eu não falei logo no começo, pessoal, que vocês coloquem como começo de tudo, né? Coloquem como começo de tudo no comissionamento, é saber sobre o seu procedimento. O seu procedimento é muito importante, porque o procedimento da empresa, você tem que seguir à risca, né? O que foi definido, porque a partir do momento que aquele procedimento está contigo, já foi aprovado pelo teu cliente. Então o cliente está de acordo que você vai exercer todas as suas atividades dentro daquele procedimento. Então aquele procedimento, você vai seguir um passo a passo, né? Se tiver alguma coisa a acrescentar, a gente pode subir revisão, né? Ele está de acordo, porque quem está no campo sabe quais são as irregularidades, os desafios que vai surgindo, né, as ideias novas para poder andar no processo. Então é muito importante que a gente consiga fazer isso. E os equipamentos. Os equipamentos, antes de iniciar qualquer atividade de teste, analisa-se a periodicidade, está de acordo, se o certificado de calibração está em dia, né, se esse equipamento não tem nada quebrado, se baterias estão com carga suficiente para fazer os ensaios. Então é muito importante isso. Então vocês veem que é muita coisa, né? Então se eu fosse falar, não dava para resumir, o vídeo ia ficar muito grande. Então são essas coisas que vocês irão enfrentar, né, na hora que vocês entrarem nessa área de atuação, mas é uma área muito técnica, é uma área muito específica, é uma área que você trabalha muito com o teu psicológico, você trabalha na qualidade, você trabalha em toda a parte da gestão como um todo, né? No planejamento você trabalha como um todo. Então é muito importante que a gente frise isso, né? Precisa estar tudo alinhado, tudo de acordo para que ocorra tudo bem na hora que a gente entregar o equipamento e fazer os testes finais, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, espero ter passado algo bacana aí para vocês levarem para a vida de vocês. E como essa foi a sexta dica, vamos para a sétima dica, tá bom? Valeu!